Fala, galerinha do bem! A gente tá aqui em mais um episódio do Só Pra Ver Podcast. Hoje a gente tá com dois convidados muito especiais. Eles deram uma palestra aqui na ETEC, falando um pouquinho sobre o mercado, da atuação deles. E agora eles vão bater um papo com a gente, mas eu também já quero aproveitar e te convidar para não deixar de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar bastante esse episódio. A gente precisa da ajuda de vocês também para crescer aqui. E já passando aqui, para a gente não perder tempo, para conversar com eles, a gente está aqui com o Thiago e com o Ventura, um de vídeo e um de som. Muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem para o pessoal aí, né, que não conhece vocês. Fica à vontade, quem quer começar? Eu posso começar? Eu sou editor de imagem, né, há muito tempo, já tenho há 22 anos. Também faço captação, né, de imagens, mas basicamente a minha principal função no audiovisual é editor de imagens. Trabalhei em produtora, em agência, e atualmente estou na TV Globo, já passei pela Record também, né? E, enfim, o que a gente puder ajudar aí para trazer, né, informação, né, dividir um pouco o que a gente passou, estamos aí. Muito obrigado ao convite. Obrigada. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite aqui do pessoal. Boa noite também ao pessoal que está assistindo a gente. Eu sou formado em cinema, né? E o meu foco principal é o áudio. Acabei ali na faculdade gostando muito dessa parte do som, da mixagem, trilha sonora. Já trabalho com isso aí há quase 15 anos. E nesse caminho todo eu fiz longa-metragem para cinema, fiz bastante publicidade, curta, ficção, documentário, coisa para o Brasil, coisa para fora, enfim, vários projetos. E agora faz um tempo que eu estou no Itaú gravando para as mídias sociais deles, né? Principalmente o YouTube, o Instagram, os conteúdos sobre economia, produtos, etc. Maravilha. O que fez vocês irem, né, no caso, para a Globo hoje, você para o Itaú? Você falou um pouquinho, né, fez muito freela, né? Eu acho que você também fez bastante freela. O que vocês consideraram melhor, talvez, deixando esse freela e ir para um CLT? Lá vocês são CLT, né? CLT. Então, para a gente, no audiovisual, o CLT é importante porque ele te dá uma segurança, né, em primeiro lugar, né? Lógico que tem vários tipos de CLT aí, mas sei lá, te dá um plano de saúde, você tem um horário exatamente que você sabe que você vai trabalhar, né? Deu o seu horário, você vai embora. Principalmente quem tem filho, né? Minha filha já tá grande, mas quando ela era mais nova foi muito bom, né? E é a segurança do trabalho, assim. Mas também, quando na época de freela, quando acontecia, os freelas eram bacanas também, porque você tem mais tempo livre, geralmente paga mais, né? Então é mais próspero, acho que você tem um controle melhor também dessa divisão da vida-trabalho, né? Quando você trabalha todo dia, é diferenciado. Mas, no meu caso, que sou editor de imagens, né, 6 horas, até que dá para dar conta, tranquilo, trabalha 6 horas, depois cuida da vida aí, né? Mas eu acho que o principal é isso, é a segurança, né? Essa certeza que você vai ter o seu dinheirinho lá no final do mês. E 6 horas por dia tá ótimo. Tá bom. No mercado, no mínimo, hoje a gente tem 8, 12 horas, né? Sim. Você trabalhar 6 horinhas ali, tá suave. Tá suave, é bem mais tranquilo. Mas eu ralei, viu, gente? Antes de chegar, né? Antes de chegar lá, já virei muitas noites, né? Edição de imagem, a gente costuma virar muita noite no começo, né? Então, teve o recorde que eu já bati, assim, foi 3 dias consecutivos editando. Nossa! Dormia no teclado, assim, quando dava muito sono, aí acordava e continuava editando. Caramba! Pra ganhar, sei lá, 200 conto, sabe? Então, é tenso. Bem, o freela, eu acho, o freelancer, né? O mais difícil, acho que é o começo, quando você está fazendo os contatos, os clientes, entrando no mercado. Ali, o trabalho é mais, assim, você nunca sabe quando você vai ter trabalho. Às vezes você está com mais gravação, menos.
Então, você tem que saber gerenciar melhor seu dinheiro e controlar melhor a sua parte financeira. Uma vez, pelo menos assim, no meu caso, que eu consegui mais clientes, mais contatos, começou a vir mais trabalho. E com mais trabalho, a situação financeira melhora e você acaba tendo gravação todo dia ou quase todo dia. O freelancer também acaba tendo clientes diferentes, então projetos diferentes. Podia ser desde uma publicidade de um brinquedo para criança, a um óculos, a uma maquiagem, podia ser em São Paulo, ou podia ser na praia. É uma surpresa, né? Mas é uma boa surpresa. Eu aprendi muita coisa, conheci muita gente e não me arrependo. Você só tem que saber ser ali meio... Fazer um jogo de cintura. meio maleável ali, controlar as finanças e tal, porque vai que fica uma semana ali sem te chamar, é um pouco complicado. A vantagem de hoje prestar serviço para o Itaú praticamente todo dia em horário comercial é que eu sei que ele está ali, vou ter o pagamento no mês, não tenho surpresas, é sempre no mesmo estúdio, geralmente com as mesmas pessoas, então é mais tranquilo. Aí cabe cada um ver o seu estilo de vida, o seu momento. Tá compensando, não sei dizer qual que eu gosto mais ou menos, cada um tem os seus benefícios, mas eu acho que hoje eu gosto de ter uma vida um pouco mais tranquila, com um pouco mais de horário. Já passou as aventuras. É que esse mercado audiovisual também tem muito isso, né? Oscila bastante, né? E vocês, quais os desafios que vocês encontram hoje dentro do que vocês estão fazendo, né? Eu acho que, não sei, talvez cinema traga um pouco mais de desafio, né? Mas, cara, você faz jornalismo, né? Jornalismo é loucura. Você estava falando um pouquinho na palestra, né? Que às vezes você está terminando uma matéria e ela já vai subir, já vai pro ar, né? Como é que é essa rotina do cara, do editor de imagem, que trabalha nessa loucura do dia a dia e do imediato, né? Porque, tipo, chega, você já tem que editar, já tem que subir, né? Tem que ter muitas sacadas, tem que ter muito jogo de cintura, entender bastante sobre, eu acredito que a dinâmica, né, do jornal, a linguagem, tem que estar muito por dentro da linguagem, né? Fala um pouquinho pra gente como é que é esse teu trabalho lá na TV. Então, a TV a gente chama de hard news, né? O jornalismo tem esse nome porque é como se fosse, sei lá, uma notícia. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria uma notícia difícil, ou fazer notícia difícil, alguma coisa assim, mas a gente entende que é uma coisa quente, né? Uma coisa que está pegando fogo, então é o que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, basicamente, a gente trabalha muito com matéria factual, né? Que é a matéria do dia. Tem algumas matérias que a gente tem mais tempo para editar, né? Por exemplo, agora, recentemente, a gente teve as matérias dos 60 anos, né? Que a gente teve bastante 3 meses para editar. Pô, nossa, é outro mundo. É outro mundo. A matéria é de 15 minutos. Pô, você consegue dar as nuances, tudo que você gostaria de fazer. Já no dia a dia, realmente é tudo mais conciso, né? Então, você tem que ser muito assertivo. O texto está rolando ali, né? Por exemplo, no meu caso, que eu estou no jornal hoje, a partir das 11 da manhã, começa ali o texto a criar uma certa forma, você já vai separando o material, vai mandando também chamadas, né, para programação também, que eles vão pedindo. Então, você tem que ir gerenciando essa dinâmica, né? E não dá para você pensar muito bem, eu tenho que demorar tanto para fazer 1 minuto de matéria. Não tem muito você vai fazendo naquele momento. Aí você vai toda hora olhando no relógio. Eu tenho 2 horas. Tenho 1 hora. Eu tenho 30 minutos. Tenho 10 minutos. E às vezes é isso. Às vezes a gente termina a matéria, exporta, e aí quando olha para a TV, né, do preview, ela tá sendo passada naquele momento. Fala, nossa, que bom que deu certo. Assim, às vezes a gente fala, né, que parece que às vezes dá a sensação que nunca vai, que pode dar alguma coisa errada, né? Mas sempre dá certo, né? Nunca deu errado, né? No máximo, às vezes tem que repaginar uma matéria, né? Tem que descer um pouco se tem algum problema na matéria ou no computador, né? Acontece também, né? Que a gente trabalha com máquina, né? Com tecnologia, então a gente está à mercê dessa tecnologia, mas dentro do mundo ideal ali, geralmente a gente entrega com 5 minutos, 2 minutos antes dela ir pro ar. Se alguém quiser ser editor de imagem, assim, qual o caminho para alguém seguir? Então, para ser editor de imagem, eu acho que primeiro você tem que gostar muito de editar mesmo, né? Parece que é meio redundante, mas é maçante, né? A edição é maçante e necessita muita paciência. Tem que ser uma pessoa extremamente paciente.
que vai sentar no computador, né? Ainda mais se for fazer uma coisa autoral, ela vai ter que ali criar uma dinâmica de tempo do dia para ela conseguir dar conta das coisas da vida dela, para ela editar, se organizar, né? Ser uma pessoa organizada. Eu não sou muito organizado na minha vida, mas na edição eu sou. Gente, sigam só o conselho. Na ilha de edição eu sou. Eu tenho as pastinhas certinhas, tenho que montar o projeto bem Imagina perder montado. um arquivo, alguma coisa. Não, isso é horrível, Já aconteceu contigo? Já aconteceu. Acontece com todo editor, né? Infelizmente, assim. Não na Globo, né? Porque a gente, quando a gente está numa empresa maior, essa é uma das vantagens, né? Você tem várias seguranças ali que vão impedir que dê algum problema nesse sentido. Pode, né, uma ilha de edição travar no momento que você está exportando a matéria, isso pode acontecer. Mas que você vai perder o arquivo é muito difícil disso acontecer, porque são vários processos. Mas é isso, basicamente para você editar, fazer, né? Editar, se envolver nos projetos. No começo, você vai ser explorado sim, não vou negar. Eu trabalhava... comecei trabalhando no casamento, eu levava 3, 4 dias para terminar um casamento. Nossa. E ganhava R$50 por casamento. Aí até, né, tive que entrar numa ação. Nossa, porque 50 conto? 50 conto. Eu ganhava no mês, assim, 200, aí no mês que eu estourava era R$300. Caramba. E é isso, virando noite, virando, né, madrugada, e dormindo no teclado, comendo miojo. Era assim essa vida. Mas o começo é desafiador, não tem como. A gente não pode ignorar isso. No começo a gente acaba sendo explorado, sim. Tem alguns sortudos, né, que conseguem já pôr de cara um bom emprego, mas é a grande minoria, assim. A maioria vai ser explorada no começo mesmo, tem que ser persistente, né? E eu acho que hoje, assim, é interessante, eu vendo, por exemplo, na empresa, eu consigo ver, por exemplo, mais mulheres sendo editoras, né? Antes era uma coisa muito focada no cinema, né? Que as mulheres montavam, editavam, né? Quem não conhece, né? No cinema a edição também é chamado de montagem. Era mais mulheres. Hoje em dia a gente começa a ver isso já em outros lugares, né? Cada vez a mulherada tá chegando pesada, e isso é muito legal, assim, e tá rolando essa mudança no mercado, então acho que isso traz mais diversidade, né, de olhar, de pensamento, e eu acho que fica melhor para todo mundo, eu acho que todo mundo cresce com esse processo. Com certeza. Assim. E no som? Ó, eu gosto de som, hein? Nossa, e você falou que precisa de gente no som aí no mercado. No geral, o pessoal não quer fazer som, né? Você entra numa sala, o professor pergunta, quem quer ser diretor? Quase todo mundo levanta a mão. Quem quer ser fotógrafo? Quase todo mundo levanta a mão. Aí ele pergunta, quem quer fazer som? Aí sempre só tem um que levanta a mão assim. Coitado. E eu pensei, coitado, entre aspas, né? E levantou a mão. E foi muito bom, porque eu gosto muito do audiovisual, do cinema como um todo. Fotografia, direção. E eu acho importante você entender todas as etapas, porque o audiovisual é isso, ele é imagem, ele é som, e ele é trabalhado em equipe, com um monte de gente, figurino, montagem, locações. Então é sempre bom entender um pouco de tudo, independente de qual área você vai seguir. Tá. Mas voltando um pouco, aí o professor entrou ali na sala, quem quer fazer som, não sei o quê, só eu levantei a mão. Bem, um tempo depois me veio uma oportunidade de trabalho desse professor de áudio. Ele falou, olha, tem um cara aí querendo gravar longa-metragem, são 2 longas e tal, e eu vou te indicar. Você topa? Mas você não tinha experiência, não? Praticamente nenhuma. Eu gravava de vez em quando, uma coisa ou outra, com algum veterano da faculdade, um trabalhinho, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, uns 13. Ganhando R$80, 100, uma mixaria. Um dos primeiros trabalhos, se não o primeiro, quando eu entrei na faculdade, foi gravar um leilão. Nossa! Eu lembro até hoje, um veterano, Lucas, me chamou e falou, você vai gravar um leilão, eu não preciso que você faça quase nada. Você vai ficar do lado do cara da mesa de som, vai espetar um gravador ali e vai monitorar se está chegando tudo. Pronto. Consigo te pagar, se eu não me engano, R$80, e é isso. Você vem comigo no meu carro, e depois eu te deixo algum metrô, alguma coisa do gênero. Eu falei, tá bom, não tenho experiência praticamente, nunca encostei quase equipamento nenhum. Estou aqui, sei lá, no meu 2º, 3º mês de faculdade. Topei. Nossa!
Deu tudo certo, ainda bem. E aí foi isso, os veteranos foram me chamando, os professores foram ali meio, esse cara aí parece que gosta de som e tal. Acabei fazendo uma porção de TCC da faculdade, inclusive de outros cursos. Nossa realidade. E os professores, não só de áudio como de som, não só de áudio como de foto, começaram a me chamar para alguns trabalhos também, para acompanhar e tal. Então, assim, de verdade, eu sou muito grato por esses professores que eu tive, porque eles abriram a porta para mim e com esses trabalhos que deram certo, ainda bem, eu ganhei experiência e fiz contato. E é aquilo, eu fiz os filmes e a produtora que trabalhava no filme, super gente boa, foi trabalhar numa agência de publicidade. Legal. Um dia ela simplesmente mandou uma mensagem e falou, olha, a gente trabalhou no filme e tal, gostei do seu trabalho, pode vir aqui para a agência fazer uns trabalhos? Eu falei, pô, lógico, e fui. Então é isso, as dificuldades, criar esses clientes, criar esses contatos, a experiência, aprender. Aconteceu uma vez ou outra, infelizmente, mas às vezes o pessoal um pouco mais velho se sente inseguro com o cara que está vindo ainda da faculdade, fica meio... Mas você tem certeza do que você está fazendo tal? E eu até entendo, né? Porque você é ali meio novo. Sim. Mas aí você vai criando experiência, os contatos, e vai dando tudo certo. E eu acho que é isso. As dificuldades, às vezes, de lidar com a equipe, né? Sim, sim. Geralmente, eu tive muita sorte de trabalhar com equipes que as pessoas eram bem legais, assim, compreensíveis, mas pode acontecer de ter uma discordância ali de como vai ser a gravação, ou atrasa e a gravação vai entrar madrugada dentro. Nossa. E o pessoal começa a ficar de super mau humor. Então, você tem que saber lidando. Muito, né? É um desafio fazer som, né? Uma coisa que você falou um pouquinho da palestra, né, cara? O som, ele tem que conversar com todo mundo para saber onde ele pode ficar, onde ele pode esconder a lapela, o gravador, sei lá. E pode ser uma surpresa, né? Você pode chegar lá, ter uma obra do lado onde você está gravando, um avião passando, um cachorro, vai saber. Então, deve ser o que é mais político, né? Porque para ele pedir, silêncio, aí as pessoas têm que respeitar, né? Imagina, não vou parar nada aqui. Esse mala aí não vou respeitar. E é difícil, a gente vai pedindo silêncio, às vezes as pessoas cooperam, às vezes não, e você vai tocando o barco, cara. Vai tocando. Mas assim, você acha que precisa de bastante mais gente no mercado, mas tem bastante oportunidade também? Você vê que tem... Eu acho que sim para os dois. Eu acho que falta profissional de som de modo geral, como eu disse agora há pouco. O pessoal quer mais ser diretor, fotografia, câmera. Então eu sinto que falta um pouco de profissional de som. E eu sinto que tem mercado, porque hoje não é só cinema. Eu comecei com cinema. Mas você vê, eu fui para publicidade, televisão, e hoje, assim, a maioria das coisas que eu gravo é YouTube e Instagram. Caramba. Então, o mercado sempre tem. O formato, a mídia pode mudar um pouco, a empresa pode mudar, mas as pessoas estão sempre consumindo audiovisual. Não importa se é um documentário, uma ficção, uma publicidade. O próprio podcast, né? Nossa, super viralizou, né? Ó a gente aqui no som. Mas Isso é verdade. Mas, geralmente, quando você está falando que grava bastante YouTube, essas coisas, a captação é basicamente a mesma. Um boomzão ali, um direcional. Não muda muito. Não muda. Não muda. A técnica é a mesma. O boom, lapela, gravadora, as marcas e modelos mais conhecidos são os mesmos. O conhecimento que você aprende você consegue transferir 99% dele para outro, assim. Para qualquer outro outra lugar. mídia, assim. Então aí é mais suave. Mas consegue começar com um basicão, tipo um gravador mais... Consegue. Eu comecei com... Vou falar que acho que não tem problema, com um H4N, 2 canais, assim, embaixo. sei qual eu acho que eu sei. Da Zoom, e um boom da Rode. E era só o que eu tinha. Depois eu consegui comprar um lapela usado, de um cara que eu conhecia, e aí foi indo. Fui comprando equipamento, e é o começo, você começa de algum lugar. Aí depois eu comprei um gravador maior, mais legal. Sim, não, já vi uns aí que eu falo, ai, gente, queria um desse. Mas se o bolso não deixa... E tem os rolos também, né? Pede emprestado pro outro, aluga, essas coisas. Sim. Por isso que é importante também ter os contatos, né? Ajuda muito, assim. O Marcão já salvou várias vezes quando precisava de equipamento de som. Acho que essa troca ela é bem importante, assim. Né? Principalmente nesse processo de estudo, né? Aqui na ETEC ou nos cursos de audiovisual, por aí afora. Fazer esse métier, fazer essa troca, manter esse contato, porque
no audiovisual, como é coletivo, então em algum momento você vai precisar de um de outro para te indicar para um trampo, para lembrarem de você. Então é legal essa coisa do audiovisual, assim, essa questão de um ajudar o outro, né? É bom, né? Vocês têm algum trabalho assim? Eu tava pensando, né? A gente está em escola, então a gente faz bastante trabalho. Que vocês fizeram, desenvolveram, não no tempo de faculdade, mas assim, profissional mesmo também. Que vocês falam assim, cara, eu acho que esse é meu trabalho favorito, porque eu acho que ali eu consegui fazer o meu trabalho assim, top. E vocês levam esse projeto com vocês, tipo, no coração. Eu tenho. Você tem? Senão você conversa, Não, senão você pensa que eu tô falando. Não, eu tenho, mas pode Não, falar. pode Pode. ser você, que geralmente você que está começando. Tem dois trabalhos para mim que são bem importantes, assim, que eu gostei de fazer e deu um respaldo grande. Um deles era na época da faculdade, né, que foi o Curta Bandeira. É um curta ficcional, tem por volta de 20 minutos, né? Esse curta, acho que é isso. Comecei o processo em 2012, né, inspirado ali nas cartas de suicídio dos Caiová. E aí, aquilo me fomentou a buscar mais o que era a questão indígena, porque até então a gente sabia que estavam pelo Brasil, mas não sabia exatamente o que era. Aí comecei a entrar a fundo na questão. E aí teve os processos de pitching dentro da faculdade. E aí depois, né, todo esse processo de conexão com a comunidade, a gente gravou com os Guarani Imbiá, né, nas comunidades do Jaraguá, porque tem várias comunidades, né, mas a que a gente gravou foi no Jaraguá. É isso, o processo de ligação com os Guarani, o protagonista ele era Guarani, né, a gente fez questão dele ser da própria aldeia, o Mauro. O processo também de produção, de filmagem. A gente também tinha uma locação que era da FLM, né, que era uma ocupação. Então, a gente entendeu o que era esse processo de ocupação, né, no centro e como que isso conversava com o processo de retomada dos povos indígenas, né? Eu achava esse cruzamento sensacional, né, da retomada e da ocupação. Enfim, deu vários prêmios, né? A gente ganhou um prêmio até lá fora, lá em Chile, né? Então, Um festival indígena, Mapuche, né? O Fantepu. E alguns festivais aqui no Brasil também, festivais menores, né? Mas até hoje, assim, me chamam para debater esse filme. Sempre quando eu encontro, né, algum Guarani, eles falam do filme, lembram, né? Passam nas escolas, né? Até hoje passam nas escolas. E o Mauro ele infelizmente nos deixou, né? Deixou esse mundo, se encantou. E os Guarani têm uma questão muito forte que quando a pessoa falece, tudo que é dele é queimada, não fica nada, a pessoa não fica com nada, foto, roupa, nada. E a única coisa que tem do Mauro lá é o filme, porque para eles é muito importante, assim. Lógico que não tem na casa dos pais dele, mas na comunidade eles utilizam como uma referência para a comunidade, assim. Então isso é importantíssimo, que era o principal, né? O foco principal era ser um produto que fosse fundamental para a comunidade, os Guarani, né? E o outro é uma websérie que a gente fez para o Sesc Campo Limpo, né, que chama Deburu Força para o Maracatu, que é o grupo que eu faço parte, né, de Maracatu lá no Campo Limpo, Ouro do Congo. E foram 3 episódios e foi um processo muito bonito, assim. Eu olho aquilo lá, eu vejo assim, no meu caso de editor, eu falo, ali eu atingi a primazia do que eu queria fazer como edição, assim. E eu sou encantado assim, com os 3 episódios, né? Principalmente o segundo, que é da coroação da Rainha do Maracatu. E me encantou assim, tudo, o processo que eu gravei, editei, né? E co-dirigi também o documentário. E ali tem uma relação, né? Lógico, muito forte com um grupo que eu já faço parte e com a religiosidade, né? Do candomblé, da Umbanda. E essa relação com o audiovisual ali, de trazer essa questão lúdica, da terra, né? Então tem um espaço que a gente gravou, que é o espaço Cultural Cita, né? Cantinho de Integração de Todas as Artes, que é um espaço fundamental dentro do Campo Limpo, que
traz muita força. Lá já foi uma senzala, então tem uma questão energética ali muito foda ali de cura daquele espaço, né? Então, esses 2 projetos, para mim, são fundamentais. Assim, eu não consigo não lembrar da minha carreira sem lembrar desses 2 processos. Incrível. E aí, como é que faz para assistir eles? Onde a gente encontra? Então, Bandeira, vocês conseguem ver, tem um acervo, né, do Festival Entre Todos, que foi um festival que a gente participou de direitos humanos, que é acho que a melhor participação de festival de todos, assim, que a gente teve com vários filmes, né, e principalmente com Bandeira, porque chamaram para várias palestras, várias discussões. Então, eu fui em escola pública lá em São Miguel Paulista, que eu nunca tinha ido naquele bar, e aí trocar a ideia com a molecada, e aí eles debatendo sobre isso. Eu também já fui no CIEJA também, que é para a galera mais velha, e aí também tinha essa questão do debate principalmente religioso, né, porque tinha muitos evangélicos e tal, e aí a gente trabalha essa questão da colonização cultural, né, que tem uma cena que é muito forte, assim, que a gente trabalha no Bandeira, que é o Mauro, né, fazendo o personagem do Irá, declamando a Bíblia, né, questões para ali num processo também de sobrevivência, de ganhar uma grana. Então a gente debate essa questão, né, também das imagens, da catequização com a nova catequização através das igrejas evangélicas, né? Então faz esse paralelo. Então o público evangélico ficava, mas por que você fez assim? E fala, não, é porque a gente está querendo realmente trazer a crítica, né? Porque essas não eram as divindades deles, só que eles têm que fazer isso para conseguir participar dessa sociedade, né? Então foi interessante essa troca, né? Até tinha algumas pessoas que eram evangélicas que gostaram também da relação. Falaram, pô, mas ele está rezando, então ele está também pedindo força. Falei, legal, eu não tinha pensado por isso, mas realmente pode ser também, né? Então o filme é interessante porque ele continua vivo, né? Top. Interessante mesmo. Ó, gente, para assistir, perdão, e o documentário Deburu tá nas plataformas do YouTube do Sesc Campo Limpo. Aí Deburu, né, D-U-B-U-R-U, né, que significa pipoca, né? O povo de Santo conhece bem o Deburu, né, que é um dos símbolos do orixá Ubaluaê, né? E é Deburu, Força pro Maracatu. Aí vocês vão achar lá os 3 episódios, falando um pouco da nosso casual lá. A gente vai buscar, hein, pra assistir. Pode buscar. E aí, Ventura? Então, lembra aquele professor de som que me indicou para um diretor que queria gravar 2 filmes? O primeiro. Exato, lá no começo da conversa. Esse diretor depois me chamou para um seriado. Tá. E foi, assim, muito marcante por vários motivos, principalmente a dificuldade técnica. Bem, esse diretor, o Edu, no dia me mandou uma mensagem assim, vou gravar um seriado, quer participar, não sei o que, tal, e começou a me explicar. Bem, o seriado se chama Buscando Buskers. Tá. E Buskers, para quem não sabe, quer dizer músicos que tocam na rua, ao vivo. Eita. Tá sentindo. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ele deu me explicar o projeto. Não, a gente vai acompanhar músicos independentes, que tocam na rua, na Avenida Paulista, etc. Na época, estava começando a rolar esse negócio da Paulista de domingos não ter carro e ter as pessoas, etc. Era meio novidade, assim. E a gente vai acompanhar uns músicos mais independentes, menos conhecidos, e que fazem ali seu som, levam o seu próprio violão, o seu próprio amplificador, etc. Legal, bacana. Apesar de que a gente não gravou de domingo algumas coisas, a gente gravou de dia de semana, enfim. Tá. Aí eu virei, e eles vão tocar ao vivo? Sim, eles vão tocar ao vivo. E eu virei, na rua. Sim, então... Aí eu comecei a quebrar a cabeça. Falei, nossa, o que eu vou fazer aqui, meu? Esse cara tocando ao vivo e a gente não ia gravar de domingo, a gente ia gravar com ônibus passando alguns dias. Teve dia que foi no centro da cidade, lá pro lado do meio da República, do Anhangabaú. Caraca. Eu queria desistir, né? O que eu fui fazer aqui, cara? O que eu tô fazendo? Diretor, você consegue? Consigo. Claro. Desliguei ali, bem, deixa eu dar uma pensada. Bem, bolei um esquema lá, o gravador e tal, uns microfones mais dinâmicos de mão, deu uma espaçada e tal. Usei métodos bem simples até, meio anos 60, 70, de como eles gravavam as bandas, que basicamente eles pegavam um microfone similar a esse e metiam na boca do amplificador praticamente
E eu disse, quer saber? Eu vou fazer meio assim. Tem revelado parte do segredo. Vamos na primeira diária. Rapaz, morava eu pro lado de Ipiranga. A gente fazer uma entrevista com músico. Qual é a sua relação com música? Quando você começou a tocar, etc. Até aí, tranquilo. Aí, usava lapelinha, bono, caro. A lapela podia aparecer. Então, nem precisava esconder. Segunda parte da diária. Vamos lá pra Paulista. Não era domingo. Tá. Ouvi você agora cantando e tocando violão. Com equipamento do músico, com tudo. Não. Eita Deus. Vamos pra Paulista. Chegamos lá, o cabo do músico Meu Deus. tinha dado alguma coisa, não funcionava, parecia meio até derretido assim e tal. Eu falei, nossa, começamos bem. Aí eu, não, tem um cabo reserva aqui, não sei o quê, a gente pode usar, tal, não sei o quê. O músico montou as coisas dele e tal. Eu posicionei meu microfone, minha monitoração, ali, e virei. Acho que tá funcionando, vamos torcer para tá funcionando. E a rua é uma loucura. Tem gente que para ouvir o som, tem gente que passa xingando, tem curioso, Nossa. tem cara que vem e você tá trabalhando e te cutuca. Mas o que você tá gravando? É pra Globo? Onde vai passar? E você tá ali concentrado, o cara te cutucando, querendo saber onde que é que TV que vai passar. É uma doideira, mas é uma doideira boa. Bem, gravamos faz um tempo isso, mas se não me engano, 6 episódios da primeira temporada. Eu participei da primeira e da segunda. Coincidentemente, a terceira saiu essa semana, se eu não me engano, mas eu não estou participando da terceira. Mas, enfim, fizemos a primeira temporada e tal. Deu tudo certo. Ok. Foi ótimo. Foi uma experiência, assim, Doida, né? E assim, cada um com estilo. Um bossa nova, outro rock and roll, outro jazz, outro... Mano. Tinha uma menina que cantava música meio francesa, e aí violão, não sei o quê, e se vira. Vamos gravando na rua. E é a coisa que foi mais maluca, assim, talvez. A gente fez uma estreia, né, uma premiere, assim, e foi lá no centro da cidade. Eu só não vou lembrar exatamente aonde, se foi Cine Joia, algo do tipo. E passamos um piloto, um primeiro episódio pro pessoal. Acabou, o diretor deu uma entrevistinha ali, umas palavras e tal. Tava bem movimentado. E eu saí naturalmente na sala de cinema como um cidadão comum, que eu sou. Cara, ali foi muito louco, porque as pessoas começaram a vir me fazer pergunta de como eu gravei aquilo e como foi aquilo. Mano. Eu fiquei tipo, gente, eu sou só um técnico. Cara, sou ficou top. E daí, então uma galera perguntou, mas é playback? É não sei o que? Eu falei, não, é gravado na rua. E a galera, na rua? Com o ônibus passando no fundo? Eu falei, eu fiz um jeito ali que não pegava o ônibus e tal. E ali foi muito maluco pra mim. Ali foi uma virada, cara. Foi maluco. Foi um desafio técnico, Nossa. foi um projeto diferente. Passou no TV Saint-Monde, com a canal da França. Que top. Foi muito legal, muito, muito. Foi um gostinho de glamour ali e tal. Mas tu não falou a parte que tu chegou assim, meio da Paulista, e falou assim, gente, um minuto de silêncio, por favor. Para o busão. Para o ônibus. Cheguei na produção. Ô, produção, vocês não pediram pros ônibus parar hoje? Mano, tenho certeza, foi isso aí que quer falar, entendeu? Gente, que tal? Mas acho que essas histórias, elas servem justamente... É um aprendizado pra gente, né? Agora eu já sei. Se um dia surgir um trampo desse, falar, peraí, eu já conheço alguém que sabe fazer. Deixa eu Porque pegar o a contato gente tem um aqui. desafio esse semestre aqui na ETEC, o pessoal do segundo PAV, que é um documentário musical. Mano, o povo vai gravar umas coisas que eu não sei. Mandem pergunta, deixa comentário no YouTube, eu entro lá depois e tento Opa, responder com a minha conta agora. pessoal ali. Ó, aproveita. Obrigada, 0800, hein? Deixa o meu Pix também, Não. brincadeira. Poxa, não deixa a pergunta, não. A gente vai precisar encaminhar para o final desse episódio, né? Mas eu queria pedir que vocês deixassem algum conselho, pessoal que está iniciando aí na carreira, está saindo aqui da ETEC, está estudando, deixar um conselho aí para o pessoal que possa ajudar eles nesse processo, né? Tanto para quem... Assim, vocês podem ser até específicos, para quem quer seguir carreira aí com imagem, quem quer fazer som, mas talvez, acho que de uma forma geral também dentro desse mercado do audiovisual, que é muito amplo, né? Às vezes, antes da gente chegar exatamente a fazer o que a gente quer, a gente vai caminhar aí por vários lugares que a gente... Não é aquilo que a gente almeja, mas a gente vai precisar fazer, né? Sim. Então, fica à vontade. Assim, o que dá para trazer, assim, tem que ser persistente, não tem jeito. A gente está num país que ainda não valoriza, né, totalmente
o audiovisual, né? Se não fosse várias políticas públicas, a gente seria menor ainda, né? A gente tem que agradecer a governos que fomentaram o audiovisual, né? E a partir do momento que há políticas públicas que fomentam o audiovisual, você cria uma carreira cada vez mais diversa, né? mais pessoas trabalhando. Então, tem que ser muito persistente e trocar, criar esse processo, né? Como o Marcão falou, de fortalecer essa rede, e vai expandindo essa rede. Cada lugar que você vai trabalhando, manter o contato, né? Nunca deixar de manter o contato com as pessoas. Não por interesse, mas pela troca mesmo, né? Porque em algum momento você vai necessitar de alguém específico. Peguei um projeto que eu vou gravar na rua. Vou falar com o Marcão porque ele vai me ajudar nesse processo. Né? Como que você fez? Aí, às vezes, o Marcão mesmo, ele... Zé, preciso fazer umas coisas de edição. Qual que é aquele efeito lá? Aí vou lá, vejo, gravo um vídeo e falo, é assim, faz assim. E aí, isso fortalece muito. Então, criar rede, né, ter persistência, mercado existe, né, o mercado audiovisual brasileiro está só crescendo, tem muita possibilidade ainda. A nossa população ela é extremamente consumidora de audiovisual, né, então a demanda existe, né, não só na internet, nos streamings, enfim, dá para trabalhar até em banco, né? Tipo, é muito louco isso, né? Muito tempo eu trabalhei muito para internet. Eu trabalhei com web TV já muito antes de streaming, né? Fazia muito web TV antes de chegar a trabalhar na TV mesmo. Então, a gama de trabalhos é imensa. Então, não desistam. Mas saibam que no começo vai rolar uma exploração. Pouquíssimas pessoas têm sorte de pegar um bom emprego no começo, né? E persistir, acreditar, né? Ter coragem mesmo. É isso. Cara, eu vou deixar uma mensagem um pouco mais para a vida, assim. Eu não vou falar muito de parte técnica, de dica de som ou gravação. Eu acho que tudo que você for na sua vida fazer, seja organizado, planeje, chegue no horário. Parece coisa óbvia que eu estou falando, mas você vê uma quantidade enorme de pessoas no profissional e na vida pessoal, às vezes, que são desorganizadas, perde horário para chegar na gravação, chega tudo meio sem saber o que está fazendo. É uma coisa básica, cara. Um dia antes, para qualquer compromisso, qualquer emprego, eu acho, dá uma respirada, vê o que vai acontecer no dia seguinte, chega preparado, tem um controle financeiro, é uma dica totalmente fora do audiovisual, mas tem uma planilhinha de Excel, é muito bom para a sua vida. E manter os contatos, os amigos, que nem o Zé, eu conheci ele em 2012, né? E estamos aqui até hoje, trocando figurinha, ou para trabalhar junto, ou para tomar cerveja. Já falava, mas agora já foi dito. Então é isso, seja educado com todo mundo, faça o seu direitinho, estude, não tenha medo de se comunicar com a equipe. Comunicação é muito importante. Às vezes uma coisa que está clara para mim não está clara na cabeça da outra pessoa. Eu viro falar, eu tenho certeza que eles sabem que aqui essa cena vai ser tal coisa. E às vezes cada um está pensando numa coisa. Se comuniquem, é muito importante para tudo também. Então é isso, organizados e comunicativos. É isso. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. Como é que as pessoas podem encontrar vocês aí na rede social? Manter contato? Então, para me achar lá é fácil, é Thiago Zé Ferreira, né? Acho que todas as redes tá assim, acha fácil acha fácil lá. E você, só procurar. Ventura? O meu é mais fácil vocês me acharem no Instagram, é M_Ventura. Tá. Fez quando estava na escola, né? A história do Ventura daria outro podcast, porque ela apareceu no colegial. Mano! E depois ela reapareceu no audiovisual, mas vamos deixar para outro dia. Vamos, isso é um outro episódio, Mas, gente, como vocês sabem, a gente não termina um episódio sem uma indicação. E a indicação de hoje é a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Essa mostra está com inscrições abertas para títulos que vão compor a seleção da sua 49ª edição, a ser realizado de 16 a 30 de outubro desse ano, 2025. Os filmes escolhidos pela comissão do evento vão integrar as sessões Perspectiva, que é uma mostra internacional, e Mostra Brasil, e a competição Novos Diretores. Opa, essa é boa.
compostas por obras de diretores que apresentarão o seu primeiro ou segundo trabalho em longa-metragem. Então, eu acho que isso aqui é um ótimo para quem está começando aí, está saindo da faculdade, do ensino técnico. Poderão se inscrever filmes brasileiros ou estrangeiros inéditos no país, em longa-metragem de ficção ou documentário, finalizados a partir de janeiro de 2024 para a sessão Perspectiva e a partir de novembro para a competição Novos Diretores. Você pode ver o regulamento completo no site www.mostra.org e acompanhar também pela rede social @mostrasp. Gente, não deixe de se inscrever. Se você tem um longa aí que é inédito, que é seu primeiro ou segundo, a gente já falou várias vezes isso aqui no podcast, eu acho que também os nossos convidados vão até concordar com isso. A gente precisa mostrar os nossos trabalhos, senão as pessoas não vão nos conhecer e a gente não vai chegar onde a gente quer. E eu tenho certeza que todo mundo quer ser muito grande. Vou reforçar mais uma vez aqui para você não deixar de seguir a gente nas redes sociais, @sopavpod, YouTube e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Leva a gente na Globo, leva a gente no banco. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu. E até o próximo episódio.